Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra com Deus para o nosso coração. Vamos lá? Abra a tua Bíblia em Esther, capítulo 4, versículo 14, que fala assim: Se você ficar calada numa situação como esta, do céu virão socorro e ajuda para os judeus, e eles serão salvos, porém você morrerá, e a família do seu pai desaparecerá. Mas quem sabe, talvez você tenha sido feita rainha juntamente para ajudar numa situação como essa. Esther enviou a Mordecai a seguinte resposta: Vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã, e todos vocês jejuem e orem por mim durante 3 dias. Não comam nem bebam nada, nem de dia nem de noite. Eu e as minhas empregadas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, mesmo sendo contra a lei, e se eu tiver que morrer por causa disso, eu morrerei. Somente até aqui. O que estava acontecendo aqui? Aqui, houve-se o decreto pelo rei que Ramã, houve-se um decreto que Ramã pediu ao rei e o rei autorizou que todos os judeus fossem mortos. Então Mordecai tinha uma carta na manga, vamos colocar assim, que era Esther, que estava dentro do palácio. Porém, naquela época, a rainha só podia entrar na presença do rei mediante que ele chamasse, mediante que ele convocasse. Só que aqui Mordecai confronta a Esther. Mordecai fala: quem sabe você não foi colocada dentro do palácio ou se tornou rainha para uma situação como essa, de ajudar o povo de Deus. Entende? Muitas das vezes a gente passa por situações que a gente não entende por que a gente está passando. A gente não entende por que a gente está numa situação. A gente não entende porque Deus colocou a gente num determinado lugar, numa determinada função. Talvez seja para isso que você está nessa função. Para ser intermediador, uma intermediadora entre Deus e o povo de Deus. Assim como Esther foi. O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Eu não sei se vocês prestaram atenção na leitura, mas aqui na leitura está dizendo que a Esther, ela se posicionou. Ela deu uma ordem pelo eunuco dela para levar até Mordecai, que eles jejuassem durante 3 dias, sem comida e sem bebida, em prol dela, para ela ir até ao rei, ok? Para Deus estar ali naquela situação com eles. Quando a gente se posiciona, o céu responde. Então, se algo não está acontecendo na sua vida, ou se algo está travado e algo não anda, é Deus esperando um posicionamento seu perante a situação para você vir a vencer essa guerra, para você vir a vencer essa luta. Algo que a gente precisa ter por conhecimento. Quem vence as nossas guerras é Deus. Porém, a nossa parte tem que ser feita. Precisamos nos posicionar, precisamos acreditar, precisamos confiar, precisamos exercer a fé, precisamos jejuar, precisamos orar, precisamos adorar. Esse é o nosso papel. É o posicionamento de fé, acreditando que a situação vai acontecer ao nosso favor. Então, se você está passando por alguma dificuldade hoje, seja ela qual for, se posicione perante ao Senhor. Faça jejum. Mortifica a sua carne e fortaleça o seu espírito em Deus. Saia da sua zona de conforto. Dobre os seus joelhos e ore.
Deus está esperando um posicionamento seu para agir. Deus quer que você viva os planos dele para ti, mas você tem que fazer a sua parte. Você não pode simplesmente viver a sua vida no oba-oba e deixar Deus trabalhando. Deus não é teu empregado. Entende? Porém, é Ele que luta as nossas guerras. Porque as nossas guerras são espirituais. A nossa guerra é contra principados e potestades. Não é contra pessoas. Você não consegue resolver nada com a força do seu braço. Com a força do seu braço, você vai se machucar. Você vai machucar o outro. Entende? Você vai se desrespeitar, você vai desrespeitar o outro. Então, ao invés de você ir pela força do seu braço, dobre os seus joelhos, coloque o joelhinho no chão e ore ao Senhor. Não consegue colocar o joelhinho no chão? Não tem problema. Ora sentado, ora em pé. Daniel orava em pé. Ora deitado. O importante é estar em oração. Porque Deus vai ver o seu coração. Ele vai ver a intenção do seu coração. Entende? Então, o jeito que você ora não tem importância, não faz diferença. Mas você orar faz total diferença. O posicionamento de você se estar, que eu falo, a forma como que você usa para orar, a forma como você fica, se é sentado, se é em pé, se é deitado, se é de lado, se é de cabeça para baixo, não importa. O que importa é a sua intenção no coração em se posicionar perante a situação, orando, jejuando, adorando ao Senhor, lendo a palavra, tendo comunhão com Ele, relacionamento com Ele, para você poder vir viver os planos dEle. Enquanto você não se posicionar, ok? Deus não faz. Ele só está esperando você se posicionar perante a sua vida e a situação para Ele fazer acontecer na sua vida. E quando Ele estiver trabalhando, é importante também você continuar no seu relacionamento com Deus, porque uma das coisas que mais acontece no nosso processo é o inferno atrapalhar o nosso processo. Então, se você não estiver com uma estrutura fortalecida em Deus, você não vai suportar as investidas do inferno sobre a sua vida. Lembrando mais uma vez, a nossa luta é contra principados e potestades, espíritos malignos. Os espíritos malignos existem. O inferno existe. Não subestime a capacidade dele de destruir você. Porque ele vai levantar pessoas que dão legalidades para ele para usar contra você. Pessoas que têm inveja, pessoas que não gostam, pessoas que têm uma má índole. Ele vai usar. Se você não estiver com a sua estrutura fortalecida no Senhor, você cai. Você se desespera. Você se estabiliza. Você começa a ter dúvida, a incredulidade começa a entrar. Então, o seu relacionamento com Deus é fundamental para viver qualquer guerra, para vencer qualquer guerra. Entende? Por que tem pessoas que a gente vê que parece que a pessoa é um muro de concreto? Que o vento bate, a dificuldade vem tudo para desestabilizar aquela pessoa e aquela pessoa ali continua de pé, parecendo um muro de concreto ali, sem se mexer. Porque aquela pessoa ali tem relacionamento com Deus. E quem fortalece ela não é ela, é Deus, mediante ao posicionamento que ela teve, de acreditar, confiar e buscar a presença do Senhor. Então olhe para pessoas assim e tira elas como exemplo para a tua vida. Para você se fortalecer no Senhor e também ser como um muro de concreto, para quando a dificuldade vier, o baque vier, a porrada vier contra você, você não se estabilizar. Entende? E você se posicionar. Vencemos as nossas guerras com o joelho no chão.
Vencemos as nossas guerras em oração. Vencemos as nossas guerras em comunhão com o Senhor, intimidade com Ele, na nossa individualidade. Vencemos as nossas guerras com jejum. Não somos nós que fazemos na força do nosso braço. Quando você faz na força do seu braço, Deus para e fica te olhando. Meio que falando assim, eu tenho todo o poder do mundo. Por que essa pessoa está se desgastando? Eu posso vencer essa guerra no estalar de dedos. Por que ela está lá batendo boca? Porque você tem que ter a última palavra? Porque você tem que ser o dono da razão? Isso é ego. Isso é orgulho. Deixa Deus tirar o orgulho. Deixa Deus tirar o ego. Você não tem que ter a última palavra. Quem dá a última palavra na tua vida é o Senhor. Entende? O dono da razão da sua vida é Deus, não é você. Você não tem controle de nada, você não tem poder sobre nada. Você não domina nada. É o Senhor. Você precisa buscar a presença dEle e ser humilde na presença dEle. Só que muitas das vezes buscar a presença de Deus dói. Por quê? Porque Ele confronta. E a gente não quer ser confrontado. O que é o confronto? É a verdade. A gente muitas das vezes quer andar na mentira. Entende? Porque andar na verdade é confronto, dói. Mostra quem somos nós de verdade. Só que para a gente viver os planos do Senhor para a nossa vida, para a gente poder viver as promessas e os milagres, precisamos estar purificados. E para estar purificados, precisamos ser confrontados. Então Deus vai fazer você passar por situações para você ser confrontado, para você ser limpo, para você ser liberto, para você ser curado, para você viver os planos dele. Deus não vai passar a mão na sua cabeça se você estiver no erro. Ele vai te mostrar o caminho certo para você ir e viver o que Ele tem para ti. Para tirar você da sua zona de conforto, do cativeirozinho que você se encontra, que está confortável para você. Você não tem que tratar a situação que você se encontra como um animalzinho de estimação, que de vez em quando vai lá dar comida e faz carinho. Você tem que enfrentar a situação que você está se encontrando em oração e jejum, permitindo Deus trabalhar em você de dentro para fora, para poder ser liberto, curado, sarado, para viver os planos do Senhor para a tua vida. Entende? Então quem vence as suas guerras é o Senhor. As suas guerras diz respeito a você. A guerra que você está vivendo é a oposição fazendo de tudo para você não viver os planos do Senhor. É fazendo de tudo para você não viver a promessa. Essa é a sua guerra. Não é uma guerra por conta de outra pessoa. A guerra é para você. É a sua história que está em jogo. Entende? Por isso que dói tanto. Por isso que é tão difícil. Porque você está se confrontando. Mas vence essa guerra. Pelo poder do nome de Jesus. Queira vencer essa guerra. Procure a Deus na sua intimidade. Tendo uma vida de oração e jejum com Ele. Em adoração. Em espírito e em verdade. Buscando comunhão com o Senhor e trazendo Deus à existência na sua vida. Porque Deus existe. Deus não é um conto de fada. Deus não é uma metáfora. Deus não é uma história. Deus é real. E Ele existe. E você precisa procurar a Ele no seu secreto. E manter um relacionamento com Ele, acreditando que Ele vai fazer, porque Ele vai fazer. Mediante a fé que você exerce em cima disso. A fé é uma decisão em acreditar em algo que não vê, porém sabe que existe. Para Deus existir na sua vida, você precisa exercer a fé. Para Ele trabalhar na sua vida, você precisa exercer a fé. Então, exerça a fé. E deixa Deus trabalhar. Com o joelho no chão, você vence a guerra. Não é na força do seu braço, mas é no poder da oração. Tá bom? Essa foi a palavra. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz. Tchau, tchau.